Sejam bem-vindos ao podcast Espadas Literárias. Hoje, no quadro Viajando na Leitura, vamos conhecer um pouco mais da graphic novel alemã Aprendendo a Cair, de Michael Ross, uma das melhores HQs que eu li em 2020. Na verdade, posso adiantar que essa é, com certeza, não uma das melhores, mas a melhor, a mais tocante, a mais engraçada, a que realmente mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, faz você chorar, faz você rir, faz você pensar, faz você refletir no que é a vida. Uma excelente obra-prima alemã. Posso estar exagerando? É bem possível que eu esteja exagerando, mas essa não deixa de ser a minha opinião, é claro. Cada pessoa vai ter a sua opinião ao ler essa obra, mas entre as obras que eu tenho lido, essa de fato é uma das mais tocantes, mais emocionantes, que realmente fazem a gente pensar em muitos aspectos da vida. O que são poucas obras que fazem isso. Se a gente parar pra pensar, não são muitas obras que fazem isso com a gente. Lógico, você tem aí nas histórias em quadrinhos, você tem aventuras, você tem ficção, você tem obras de drama, de terror, enfim, tem diversas, vamos dizer assim, diversas categorias de quadrinhos. Mas que saem ali da categoria do passatempo, de uma diversão momentânea, e realmente fazem você refletir, sabe? São poucas obras que tocam de uma maneira especial na gente. Uma obra que tocou pra mim, que me tocou bastante, por exemplo, é Maus, do Art Spiegelman. Não estou dizendo que essa obra é tão boa quanto Maus, do Art Spiegelman, enfim, não é isso, entendam. O que eu estou dizendo é que essa foi uma obra que, a meu ver, para mim, pra minha pessoa, ela tocou tão profundamente, e eu vou dizer pra vocês, ela tocou até mesmo mais profundamente em mim. Apesar de Maus tratar um assunto delicado, vamos dizer assim, até mais amplamente discutido, faz parte da história o que aconteceu em Maus, mas as situações que são mostradas, a forma como é mostrada aqui em Aprendendo a Cair, é realmente uma forma única mesmo. Eu não tenho outra palavra para expressar isso. Para mim, foi uma experiência única. O autor, o Michael Ross, é um autor jovem. Ele nasceu em 84, ele é ilustrador, ele estudou na Escola de Arte de Berlim, né? Sua primeira obra foi publicada em 2008, e agora essa obra, publicada originalmente em 2018, aqui foi publicada em 2020. Ela saiu pela Nemo, agora esse ano saiu pela editora Nemo, mas originalmente na Alemanha ela foi publicada no ano de 2018, e essa obra lá ganhou o mais importante prêmio dos quadrinhos alemães, que é o Max und Moritz. Obviamente, provavelmente a minha pronúncia está errada, mas esse é o mais importante prêmio, e essa obra ganhou esse prêmio em 2018. Como eu já havia dito, aqui no Brasil ela foi publicada, ela saiu acho que em agosto, parece que foi em agosto, isso mesmo, vou dar uma olhadinha, isso. Agosto de 2020 ela foi publicada pela Nemo. A Nemo, ela pertence ao grupo editorial Autêntica. Essa obra, ela tem aquele formato livro, capa comum, 128 páginas, um papel de boa qualidade, custa atualmente cerca de R$40 sem promoção, isso agora em dezembro de 2020, mas não é difícil você esperar um momento e comprar a obra em promoção. Em Aprendendo a Cair, nós somos apresentados ao protagonista Noel ou Noel, eu não sei como é em alemão, eu acredito que provável seja Noel, uma coisa assim em alemão, mas a gente fala aqui, a gente lê como Noel. Somos apresentados a esse protagonista, ele é um garoto, logo no começo da leitura você percebe que ele tem alguma particularidade. Ele e a mãe estão num mercado, é aniversário dele, mas ele não sabe o dia, ele precisa perguntar pra mãe, o jeito como ele fala mãe, mamãe, as coisas que ele faz, você percebe que ele tem algum probleminha, alguma deficiência intelectual. Essa, Aprendendo a Cair, é a história justamente dele. O que acontece? Logo no começo, isso não é um spoiler, porque é o resumo da ópera, né? Vamos dizer assim. Logo no começo nós somos apresentados ao Noel, percebemos que ele tem uma deficiência intelectual, aparenta ser um jovem, adolescente, talvez 16, 17 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não nos é dita a idade dele realmente, mas conhecemos Noel, conhecemos a mãe, e logo no começo da obra, a mãe dele sofre um acidente e acaba entrando em coma, e provavelmente ela morre. Isso não é spoiler, gente, fique tranquilo, isso não é nenhum spoiler, porque
porque realmente o que a obra quer mostrar é o que acontece daí em diante. Como que se torna a vida desse garoto que tem deficiência intelectual, e você percebe que ele sempre morou ali, apenas ele e a mãe, não nos são apresentados pais, nem o pai, nem tios, nem irmãos, nem avós. Percebemos que era apenas ele e a mãe. A mãe vem a partir e esse garoto se vê sozinho no mundo, e de repente ele se vê obrigado a ir para um lugar que ele não conhece, onde ele não conhece ninguém, e nesse lugar ele vai ter que conviver com outras pessoas, com várias outras pessoas. Um lugar que para ele é estranho, pessoas que a ele são estranhas, ele não estava acostumado a ter contato com muitas pessoas, morava apenas ele e a mãe, e a história vai se desenrolar a partir daí. Como vai ser para esse jovem com deficiência intelectual se relacionar com outras pessoas? É a partir daí que nós somos apresentados à vila de Neverkerod. A vila de Neverkerod, ela fica um pouco distante de Berlim. Esse jovem ele mora em Berlim, fica distante alguns quilômetros, parece que é cerca de 70, 100 quilômetros, uma coisa assim. E essa vila é uma vila inclusiva. Nessa vila você tem várias pessoas, é uma vila relativamente grande, e você tem várias pessoas morando ali. Pessoas têm deficiência intelectual, outras pessoas parecem ser paralíticos, outras pessoas têm problemas que a gente quase não percebe, e alguns deles não tem problema nenhum. Então assim, realmente é uma vila inclusiva mesmo, onde você tem pessoas deficiência intelectual, deficiência de locomoção, problemas menos perceptíveis e pessoas que não têm problema nenhum. E essas pessoas estão ali nessa vila e convivem juntos em harmonia, em certa, vamos dizer assim, certa paz, certa tranquilidade. Lógico, até que sempre há o conflito entre eles, que é uma coisa que há em qualquer lugar, né? A forma como o Mikael Ross nos apresenta a história, os desenhos e os traços simples, coloridos semelhante ao uso de giz de cera, dá um ar infantil, dá um ar simplista à obra, quase uma pintura infantil mesmo. Você olhando o desenho, é um desenho simples, mas bonito, e a pintura lembra muito criança quando ela pinta, usa às vezes uma força excessiva, às vezes ela pinta na vertical e de repente ela pinta na horizontal, fica aquele traço marcado, aquele forte. Ele faz esse tipo de pintura mesmo na obra. A obra é colorida, né? Ele faz esse tipo de pintura, mas não fica feio, não fica uma coisa amadora, fica bonito, fica algo bonito, e algo soma muito, sabe? Soma muito aos desenhos, deixa uma coisa delicada na obra, deixa uma sensação leve na obra que você tá lendo. Você consegue apreciar de uma forma, uma coisa leve, suave, bonita mesmo, apesar de simples. E o que é mais interessante é que acontece na história são situações cheias de humor real e simples. Em várias situações, eu me peguei com os olhos cheios de lágrimas e dei muita risada. Tem outras situações que eu dei muita risada. As situações mais cheias de drama, que enchem os nossos olhos de lágrimas, ela está relacionada principalmente à perda do Noel, perda da mãe do Noel. Ele demora a perceber, não é apresentado na obra. Na obra você não vê, por exemplo, não é dito com todas as palavras para ele que a mãe morreu. É dito que a mãe está em coma, e realmente você vê a mãe em coma. Isso é logo no começo, gente, não é spoiler, pode ficar tranquilo. Logo no começo, após o acidente, você vê a mãe no hospital em coma. Dali ela é levado para essa vila exclusiva, ele passa a viver ali. Então para ele mesmo não vê, não há velório, não há enterro, não há nada disso. Mas você que está lendo a obra, você percebe que a mãe provavelmente ela não se recuperou. Pelo que vai acontecer, pelo desenvolvimento da obra, pelas situações que acontecem, pelo tempo que passa, você percebe a passagem do tempo. Também não é aplicado a passagem do tempo no sentido de anos, de dias depois, não, nada disso, em onomatopeias e nada disso. Mas você percebe a passagem de pelo menos ali um ano. Fica evidente para você essa passagem de tempo. Como fica evidente para o leitor que provavelmente a mãe dele ela veio a falecer, ou não contaram para ele, porque ele não tinha ninguém no mundo, ele não tinha ninguém. O jovem é sozinho, completamente sozinho. Ou contaram e ele esqueceu por causa da própria deficiência dele, mas tudo indica, assim, pelo menos para mim, ficou mais naquela situação de que não contaram. Levaram ele viu a mãe como e não contaram. Então essa é a situação, as lembranças dele, algumas lembranças que ele tem com a mãe, a forma como ele vê a mãe, ele tem determinados sonhos com a mãe, você não entende a forma como o sonho parece algo
algo muito fantasioso, a forma como a mãe é apresentada, mas depois, no final da obra, você entende o porquê que ele via a mãe daquela maneira. É muito singelo, é muito bonito, mas também é muito triste. É muito triste a ruptura, a perda, como isso demora para ele perceber que a mãe não vai voltar. Tem várias situações que acontecem na vila que ele fica frustrado, ele fica triste, e nessas horas ele quer voltar para casa, ele fala que ele quer a mãezinha dele, chama de mãezinha. Ele quer a mãezinha e você percebe que ele não entendeu ainda que a mãe não vai voltar. Você, leitor que tá lá lendo, já tá um pouco adiantado na leitura, você entende. Essa mulher faleceu, a mãe desse garoto faleceu, você percebe, você entende isso, mas ele não entende. Isso é muito triste. Quando você para pra pensar que aquele garoto, provavelmente ele não foi a um velório, não foi ao enterro, não se despediu, enfim, ele não compreende que a mãe dele não vai voltar mais. Isso é muito triste. São situações assim que realmente enchem os olhos de lágrimas. Não tem como você não se emocionar da maneira que o artista, o Michael, ele apresenta a obra. Eu tô falando Michael porque eu acho que o nome dele em alemão é Michael, mas não deve ser Michael, não. Enfim, mas a forma como o autor apresenta é muito singelo, é muito bonito, mas também essas partes são muito tristes. O jovem tá crescendo, né? Ele já é mais do que um adolescente e ele se envolve numa espécie de triângulo amoroso. Vem causar novamente a ele frustração, porque ele não entende como o amor funciona, como o jogo do amor, o gostar, a conquista, a paquera, ele não consegue entender como isso funciona. Então ele se vê numa situação onde ele não consegue perceber quem gosta de quem, como gosta, por que gosta. Isso causa frustração, bastante frustração, e a forma como ele responde, bem na lata, bem sincera, também traz, apesar de trazer algumas partes dramáticas, também traz a graça da coisa, né? A graça da obra. Uma das situações engraçadas é uma determinada personagem chamada Penélope, e ele vai se apaixonar por essa Penélope, e as coisas que ele faz por essa menina que vai acontecer são muito engraçadas. Você acaba rindo demais, rachando o bico mesmo. O convívio com os outros, o amor, as descobertas e os personagens, ele é o protagonista, não é o protagonista, mas as amizades que ele fazem, que costumam aparecer mais constante, é a Alice, o Valentim. A Alice e o Valentim são aquele tipo esquentado. Eles têm seu problema. A Alice, pra falar a verdade, o problema dela é bem suave, assim, ó, bem suave. Mas a parte, como essa menina é estressada, gente, mano, você racha o bico com as reações de estresse dessa menina. O Valentim também. O Valentim é aquele... lembra o Saraiva. Pergunta... Como que é? Pergunta cretina, resposta idiota, uma coisa assim. Esqueci agora como o Saraiva falava. Mas a forma como ele fala, pá, direto, é ali, é lá. As coisas que ele fala, você ri demais. Olha, são os personagens que eu mais ri nessa história. A Alice, eu rachei o bico com as reações de estresse dessa menina. O Valentim, o Valentim, ele gosta muito de números. Tudo ele transforma em números, número e morte. Que morreu. Pra ele, todo mundo morreu. Fulano desmaiou, morreu. Fulano teve um colapso, morreu. Só de lembrar, eu já dou risada da reação dele na história, que é muito engraçada. E tem também uma idosa, uma senhorinha chamada Irma, que ela tem certo problema, você não percebe muito problema, e a Irma tem uma coisa interessante dessa obra, gente. A Irma, ela é uma senhora bem idosa, e ela chegou a alcançar, ela bem criança, o período do nazismo naquela vila. O que aconteceu com aquela vila no período do nazismo, como foi duro, como foi triste, como foi cruel a forma como os nazistas trataram as pessoas daquela vila, porque aquela vila, ela já foi uma vila pensada desde o seu início para que pessoas tivessem determinada deficiência intelectual, determinados problemas, convivessem ali em sociedade com outras que não tivessem. E a forma como os nazistas chegaram ali, e a maneira como eles se impuseram, e o que eles fizeram a muitas pessoas dali, a gente tem ali um pequeno flashback. É muito triste, mas não dá pra gente, foi um fato histórico que realmente aconteceu. Enfim, o nazismo era aquilo mesmo, né? Eram pessoas cruéis, maldosas, sem compaixão, e o que eles fazem ali naquela vila é muito triste. A gente tem um pedacinho de flashback por causa da Irma, essa senhorinha que está ali, e nós vemos através das memórias dela,
nesse flashback algo que aconteceu ali que realmente foi um período muito triste. Outra coisa que a gente percebe bastante interessante ali é que existem também os tutores que moram com eles. As pessoas que têm uma certa deficiência intelectual, eles precisam ter ali com eles tutores. Esses tutores cuidam deles, esses tutores orientam eles, e os que costumam aparecer mais é o Robert e um outro que a gente não sabe o nome dele, mas o Noel chama ele de Bigode, por causa do bigode dele. Nossa, eu chamei ele de Bigode. E o que é muito legal é que você vê assim, que os tutores, eles não prendem essas jovens, tipo, essa vila não é um lugar onde eles são cerceados, onde eles ficam presos, não podem sair dos limites da vila, ou há guardas que ficam passando e não deixam eles sair, não. Eles têm acesso livre, é uma vila normal. Uma vila normal tem um ponto de ônibus que passa, que vai pra rodoviária, que vai pra estação de trem, que se dirige a qualquer lugar da Alemanha. E eles têm acesso, inclusive eles têm cartão, eles têm o cartão de ônibus, principalmente a Alice mesmo tem o cartão de ônibus. A Alice trabalha, é muito interessante isso, a Alice trabalha numa fábrica, numa metalúrgica, e eles têm uma vida normal, que é isso que é legal de você ver essa questão dessa vila inclusiva. Apesar de toda a deficiência intelectual, eles têm tutores, eles têm pessoas que ali, quando eles fazem alguma coisa errada, alguma cagada, o tutor senta ali, não é porque tem uma certa deficiência, eles vão pegar leve. Não, eles vão lá, dão bronca, falam mesmo. E o Noel, inclusive, apronta uma situação, não vou falar qual é a situação, mas a situação é tão terrível que ele é fichado na polícia por causa disso. Ele é fichado na polícia, a pessoa presta queixa contra ele é fichado, e o Bigode chega lá e come o toco dele, senta com ele e fala e descasca a banana pra ele. Não é porque ele tem a deficiência intelectual que, coitadinho, vão passar a mão. Não, senhor. Eles sentam e dão bronca, e falam como é e como não é, o que pode, o que não pode, e assim eles vão viver na vida deles. Pegam ônibus, tem uma situação muito interessante, também é uma situação triste, também é triste pra caramba essa situação, porque antes, lá no comecinho da história, logo antes, nas primeiras páginas, lá antes da mãe do Noel morrer, eles iriam pra um show do AC/DC, show de rock do AC/DC, e o Noel se lembra desse show, seria daí há muitos meses depois, quase um ano já, e ele se lembra e ele quer ir pra esse show porque ele guardou os ingressos, que era pra ele ir com a mãe, e enfim, aí ele vai pra cidade, sem dinheiro, sem nada, só pega um ônibus, entra no trem, ele encontra a Alice, apesar de ser a garota com quem ele mais se estressa, não vou falar a situação ali que acontece com eles, mas ela tá sempre ajudando ele, o jeito dela, xingando, nervosa, estressada, mas ela tá sempre sendo a salvaguarda dele, passando pelos perrengues ali com ele, ou enfim, vai parar lá em Berlim pra esse show do AC/DC, e o que acontece lá nossa, não tem como, você vai encher os olhos de lágrimas. Eu, pelo menos, enchi os olhos de lágrimas. Foi uma situação que, nossa, muito, muito assim, você se põe no lugar da pessoa, sabe? Você pensa, meu Deus, imagina, a gente que não tem nenhuma deficiência intelectual, entende as coisas como devem ser, perdemos alguém querido como um pai, uma mãe, alguém muito querido, um avô, um irmão, enfim, é horrível. Imagina uma pessoa que não entende a questão da perda, vai demorar muito pra entender, nossa, horrível. Então são situações assim que essas situações são mostradas, esse convívio, as brigas que eles têm na vila, né? Porque você imagina uma vila onde você tem pessoas com problemas intelectuais que estão ali, vila tem shows, eles fazem cursos, praticam esportes, é uma vila normal. Tem a igreja para quem cultua, para quem vai à igreja, tem shows, tem eventos, tem enfim, é uma vida normal. E aí você sabe, pessoas têm conflito, pessoas pensam de forma diferente, não interessa, não importa se tem ou não algum tipo de deficiência intelectual ou não, pessoas têm conflitos, pensam de forma diferente, agem de forma diferente, brigam, xingam, se abraçam, fazem as pazes, e a história, ela é muito transparente. O Mikael, ele mostra isso, como é o dia a dia dessas pessoas, como é na vila, e você percebe, eles têm liberdade, não há repressão, não há cerceamento, eles são livres para ir e vir, eles podem trabalhar, eles podem estudar, eles convivem, as descobertas sexuais, todos nós fazemos na nossa adolescência, na nossa juventude, mesmo que para eles seja de uma forma diferente, mas há essas descobertas. Na vila não há nenhum tipo de preconceito, seja de raça, seja de gênero, seja de cor. Você vai encontrar lá, por exemplo, um casal já de senhoras, duas mulheres, que é um casal
isso acaba gerando uma situação cômica até na história. Enfim, não há nenhum tipo de preconceito ali. As pessoas convivem juntas, trabalham, estudam, vivem a sua vida juntas naquela vila. Falando nisso, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas é uma vila pequena, né? Poucas pessoas. Eu estava pesquisando, essa vila, ela possui mais de 800 pessoas. Seria, vamos dizer assim, que como a vila é um bairro até relativamente pequeno, por ser, vamos dizer assim, interior da Alemanha, mas são 800 pessoas, fora trabalhadores, enfim, fora as pessoas que não moram ali, mas estão sempre ali, pessoas que trabalham ali naquela vila, pessoas que vão e vêm, transportes que entram, que saem, enfim, é uma vila até, vamos dizer assim, média, né? Não são apenas um grupo de 100 pessoas, de 50 pessoas, não, são mais de 800 pessoas. Em 2018 tinha mais de 1000 pessoas ali naquela vila. Então, assim, essas pessoas convivem uma vida normal, eventos, shows, escolas, esportes, e é justamente dessa situação do esporte, mais especificamente do judô, que vem o nome Aprendendo a Cair. A forma como isso é apresentado pra gente é uma forma muito bacana, muito singela. Eu não vou contar aqui para não estragar a sua percepção da história, mas a forma como isso é apresentado, a questão do cair, como é importante a pessoa saber cair para quem pratica o esporte, o judô, e como isso é aplicado à vida dessas pessoas. É muito bonito. Essa história, ela foi, de certa forma, ela foi encomendada, entre aspas, ao autor Michael Ross, pela Fundação Evangélica de Neuer-Kerod, pelo seu 150º aniversário. O artista, o Michael, ele pôde pesquisar por cerca de 2 anos. Ele teve total liberdade criativa para expor o ponto de vista dele. Ele ficou ali, morou um tempo lá, depois ele não morou, saiu de lá, mas ele visitava constantemente, ele estava indo lá, ia aos eventos, ia aos shows, estava realmente convivendo com eles ali na vila. Ele ficou convivendo por 2 anos e ele teve total liberdade da fundação para que ele expusesse o que ele via realmente, o ponto de vista dele, né? O ponto de vista criativo dele, e é isso que ele faz. As situações de conflito, as situações de tristeza, o drama, as brigas, os encontros, os desencontros, as coisas boas, coisas ruins, os dissabores da vida, tragédias, acidentes, presentes, coisas ruins, coisas boas, está tudo lá. Nada é poupado. Descobertas dos jovens, descoberta do amor, está tudo na obra. Nada é poupado, nada é exagerado, nada foi estilizado. Ele colocou as coisas lá como ele via, que nos mostra a grande importância da inclusão. Uma vila, mais de 1000 pessoas, deficientes intelectuais, idosos, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, casais hétero, casais homo, todos juntos, todos vivendo, trabalhando, compartilhando. Então, tudo com igualdade, exercendo seus direitos, seus privilégios, mas também cumprindo com suas obrigações. Realmente, eu tive a oportunidade de, na minha primeira experiência pós-formado, trabalhar com alunos no sistema de inclusão, alunos que têm deficiência intelectual, que têm síndrome de Down, enfim, diversos problemas, diversas situações, não vou chamar de problemas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com essas crianças que têm deficiência intelectual. O que é feito nessa vila, que essa Fundação Evangélica de Neuer-Kerod faz, uma vila inteira, mais de 1000 pessoas convivendo umas com as outras, com total liberdade, sem nenhum cerceamento, é algo único, é algo especial, é algo que deveria realmente ser visto com bons olhos, não só por nós aqui, por nosso país, mas por vários e vários lugares que não entenderam a inclusão assim como ela deve ser feita, onde as pessoas devem conviver umas com as outras, aceitando umas às outras, ajudando umas às outras, estando, convivendo, partilhando umas com as outras. Isso realmente é muito legal e por isso que eu digo para vocês, já concluindo, é a obra mais tocante, mais bonita, mais bem-humorada, mais bem escrita que eu li nesse ano de 2020. Eu não sou muito tem obras, tem sido levantado hype, né, de obras nesse ano. Eu não costumo levantar o hype, né? Não costumo comentar assim, obras que estão no hype. Eu gosto de comentar de acordo conforme eu vou lendo ou conforme eu vou assistindo. E esse é o nosso objetivo no podcast. Esse podcast eu nunca
nunca tive o objetivo de comentar as obras que estão aí em alta, que estão no hype. Não, eu gosto de bater um papo, conversar aquilo conforme eu vou assistindo, conforme vou lendo, conforme eu vou vendo, mesmo que não esteja tão em alta assim. É um exemplo de séries. Mandaloriano, tá no hype, tá na alta. Eu ainda não assisti Mandaloriano, acredita? Tempos atrás estava em alta as Crônicas do Gelo e Fogo, eu até esqueci o nome da série agora. Eu ainda não assisti essa série, não assisti, eu não li os livros ainda. Filmes também, filme que está no hype, enfim. O propósito da nossa conversa aqui não é comentar, não é bater um papo sobre o que está em alta, sobre o que está no hype, o que todo mundo está falando, não. O propósito é a gente bater um papo sobre bons livros, bons quadrinhos, bons filmes, boas séries, talvez até que não sejam tão bons assim, mas que não necessariamente estejam em alta, estejam aí no radar, no hype da galera. Essa obra, ela é uma obra recente, incrível que pareça, ela foi publicada aqui a partir de agosto de 2020, então tem poucos meses. Atualmente é o melhor quadrinho que eu li nesse ano. É um quadrinho que te faz rir, é um quadrinho que te faz chorar, é um quadrinho que, apesar dos desenhos, os traços simples, uma pintura simples, é bonito. Eu não sei explicar, combina, sabe? Combina com a história. Se os desenhos fossem muito rebuscados, muito trabalhados, se as cores fossem extremamente trabalhadas, talvez não combinassem tanto com a obra, com o desenho. A forma como a história é contada, os conflitos, as graças dos personagens, o jeito que os personagens agem, que eles falam, tudo casou perfeitamente com os desenhos, com a cor, com a arte. Foi tudo assim, casou perfeitamente. Na minha opinião, se essa HQ ela tivesse aqueles desenhos realistas demais, aquelas cores fortes, vivas demais, ou fosse em preto e branco, por mais que o desenho fosse aquele desenho detalhista, realista, não ficaria tão legal quanto ficou sendo desenhado e pintado da forma que foi. Obra excelente, uma obra que me impactou bastante. Trabalha assim, apesar de os personagens serem fictícios, né? O Mikael, ele fala que esses personagens, eles são fictícios, mas creio eu, são baseados em pessoas que ele viu lá, né? São baseados em pessoas que ele tenha visto. A obra é excelente, assim, não tenho nada negativo. Tem aquele gibi que você lê e você fala assim, aquele gibi ou livro ou filme, enfim, aquela obra que você acompanha e você fala, isso foi legal, mas aquilo não foi tão legal. Nessa obra não, nessa obra tudo muito legal. A questão da inclusão, a questão do realismo, a questão de ser uma fundação que realmente existe, comemorando os seus 150 anos de existência, 150 anos ajudando, 150 anos fazendo esse convívio inclusivo existir entre as pessoas, é o ponto central e genial. A forma como o artista indo lá, ficando ali 2 anos, convivendo com essas pessoas, como ele expõe os conflitos, como ele expõe tudo que essas pessoas passam e vivem no dia a dia, casou perfeitamente com o traço, com a cor, com a arte. Então assim, não há nada negativo nessa obra, não há nada negativo. Se eu fosse falar assim, ponto negativo, é que acaba muito rápido. São 128 páginas, são pouco mais de 128 páginas, 130 páginas. Então assim, a história ela voa, ela tipo, é um estalar de dedos, a história já tá chegando no final. Se eu fosse dizer que um ponto negativo, seria esse. Mas aí existe aquele outro lado, né? A gente pensa, talvez o artista tivesse desenhado mais, tivesse colocado mais coisas, mas aí talvez já ia fugir esse aspecto tão genial que a obra tem. Enfim, pra mim, se eu fosse dar uma nota, é 10. Nota 10. Excelente, não tem o que acrescentar, não tenho o que reclamar, não tenho o que tirar. Nota 10. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço vocês ficarem conosco nesse bate-papo até agora, conhecendo mais uma obra. Acho que é a minha primeira, meu primeiro quadrinho alemão. Gosto muito de quadrinhos europeus, mas acho que alemão é o primeiro que eu estou lendo. Pretendo ler outros, tenho outro aqui para ler, e assim que houver feito a leitura,
Vida. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele também. Agradeço vocês ficarem aqui até agora nesse bate-papo. Caso você tenha gostado dessa conversa, dê o seu like ou deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. A gente se vê numa próxima programação. Até lá, tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau.